Livro Poder pela Oração, capítulo 4. Tendências a serem evitadas. Existem duas tendências extremas no ministério. Uma é fechar-se para intercâmbios com as pessoas. O monge e o ermitão são ilustrações dessa atitude. Eles ficam reclusos, sem contato com os homens, para passar mais tempo com Deus. Como é evidente, eles fracassaram. Nossa presença com Deus só tem utilidade quando estendemos os impagáveis benefícios aos homens. Seja para pregadores, seja para o povo, esta época não tem muitas pretensões quanto a Deus. O Senhor não é assim, nosso desejo ardente. Ficamos reclusos para estudar, tornamo-nos estudantes, devoradores de livros e da Bíblia, preparadores de sermão, conhecidos pela literatura, pela reflexão e pelos sermões. Quanto ao povo e a Deus, onde estão? Fora do coração, fora da mente. Os pregadores que são grandes pensadores e grandes estudiosos precisam ser grandes na oração. Caso contrário, serão os maiores dos apóstatas, profissionais desalmados, racionalistas, menores que o menor dos pregadores aos olhos de Deus. A outra tendência é popularizar inteiramente o ministério. Ele já não é um homem de Deus, mas um homem dos afazeres humanos, do povo. Não ora, porque sua missão é com as pessoas. Se puder mover as pessoas, criar um interesse, uma sensação quanto à religião, um interesse no trabalho da igreja, fica satisfeito. Seu relacionamento pessoal com Deus não é um fator em seu trabalho. A oração ocupa pouco ou nenhum espaço em seus planos. A calamidade e a ruína de tal ministério não podem ser descritas usando a aritmética terrena. Aquilo que o pregador é em oração para Deus, para si, para seu povo, assim é seu poder para fazer o bem duradouro para os homens. Assim é sua verdadeira capacidade de frutificar, sua verdadeira fidelidade a Deus e aos homens para o tempo e para a eternidade. É impossível o pregador manter esse espírito em harmonia com a natureza divina de seu alto chamado sem muita oração. Dizer que o pregador, por força do dever, dá fidelidade laboriosa à obra e à rotina do ministério, pode manter-se em boa ordem é um grave engano. Até mesmo a preparação de sermões, incessante e onerosa como arte, como dever, como trabalho ou como prazer, acaba por monopolizar e endurecer o coração. E também acaba por desafeiçoar o coração de Deus pela negligência da oração. O cientista perde Deus na natureza. O pregador pode perder Deus em seu sermão. A oração renova o coração do pregador, mantendo-o afinado com Deus e na simpatia com o povo. Ela livra seu ministério do ar gélido de uma profissão, faz frutificar a rotina e girar todas as engrenagens com a facilidade e o poder de uma unção divina. O Senhor Spurgeon disse, abre aspas, é claro que acima de todas as pessoas, você deve distinguir-se como homem de oração, deve orar como cristão comum, caso contrário será um hipócrita. Ore mais que os cristãos comuns, caso contrário será desqualificado para o cargo que ocupa. Se na qualidade de ministro você não ora bastante, deve ser digno de pena. Se você for displicente na devoção ao sagrado, não apenas é digno de pena, mas também seu povo. E virá o dia em que sentirá vergonha e ficará confuso. Todas as bibliotecas e estudos são meros espaços vazios quando comparados ao nosso aposento recluso da oração. Nossos períodos de jejum e oração no tabernáculo de fato foram dias sublimes. Nunca os portais do céu estiveram tão abertos. Nunca nosso coração ficou mais perto da glória central. A oração que dá ao ministério um espírito de oração não é a pouca oração aromatizada que lhe dá um gostinho de satisfação pessoal, mas a oração precisa estar no corpo, formar a carne e o sangue. A oração não é um dever trivial que se põe de lado, não é uma atividade recortada, feita com fragmentos de tempo que foram arrancados dos negócios e de outros compromissos da vida, mas representa que devemos dar o melhor de nosso tempo, o coração do nosso tempo e força. Não quer dizer que o aposento recluso absorve o estudo nem engole as atividades do dever ministerial, mas quer dizer que o aposento recluso vem em primeiro lugar.
o estudo e as atividades em segundo lugar, entendendo-se que o estudo e as atividades são renovados pelo aposento recluso e ali se tornam eficazes. A oração que afeta o ministério de uma pessoa precisa definir o tônus da vida dessa pessoa. A oração que traz colorido e inclina-se para o caráter não é passatempo agradável e apressado. Precisa entrar tão intensamente no coração e na vida quanto entraram o forte clamor e as lágrimas de Cristo. Precisa extrair a alma e fazê-la adentrar uma agonia de desejo, como aconteceu com Paulo. Precisa ser o entrelaçamento do fogo com a força, tal como a oração de um justo é poderosa e eficaz, mencionada por Tiago, capítulo 5, verso 16. Precisa ser de tal qualidade que, quando colocada no incensário de ouro, e este for aceso diante de Deus, opera dores de parto e revoluções espirituais. A oração não é um tecido que foi preso em nós com alfinetes enquanto ficávamos amarrados nas tiras do avental de nossa mãe. Tampouco é a graça dita às pressas antes do jantar, mas sim uma obra das mais sérias de nossos anos mais compenetrados. Empenha mais tempo e apetite do que a mais longa das refeições ou dos banquetes mais fartos. A oração que torna a nossa pregação grande precisa ser feita como algo grande. O caráter da nossa oração determinará o caráter de nossa pregação. Oração superficial resultará em pregação superficial. A oração robustece a pregação, dá-lhe unção e permanência. Em todos os ministérios que prezam o bem, a oração sempre foi uma questão a ser tratada com seriedade. O pregador precisa ser predominantemente um homem de oração. Seu coração precisa obter um diploma da escola da oração. Na escola da oração, só o coração consegue aprender a pregar. Nenhuma formação intelectual pode tapar o buraco do fracasso na oração. Nenhum esforço intenso, nenhuma diligência, nenhum estudo, nenhum dom pode suprir o que falta por causa do fracasso em orar. Falar aos homens em favor de Deus é algo grandioso, mas falar a Deus em favor dos homens é ainda mais grandioso. Nunca falará bem e com sucesso real aos homens em favor de Deus aquele que não aprendeu bem como falar com Deus em favor dos homens. Mais do que isso, as palavras desprovidas de oração no púlpito e fora dele são palavras de morte. Que legal, você chegou até o final do vídeo. Muito obrigado. E agora, se não deixou o like, peço a você, deixa o like no vídeo. Me ajude a continuar esse trabalho. O seu like é importantíssimo para a manutenção deste trabalho. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe com muita saúde. Valeu!